Pronto. Olá, pessoal, boa noite, né? Boa noite para quem está nos acompanhando aqui, né? Ao vivo. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite também para quem vai assistir o vídeo depois, para quem vai acompanhar em outro momento essa nossa aula. Meu nome é Alice, né? Sou professora agora, atualmente, na FECLESC e também no município de Ocara. E até o ano passado estava trabalhando como professora na Escola Cônego. Então, estou muito feliz aqui em estar revendo alguns ex-alunos, né? Serão sempre meus alunos. Então, espero que na nossa noite de hoje, né? Nessa nossa aula, a gente consiga conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre alguns gêneros textuais jornalísticos, né, do campo jornalístico. Esse vai ser o foco na nossa aula, pensando a interpretação textual, né, que é um elemento que vocês precisam muito estar afiados, né, para as avaliações que vocês farão. E aí a gente vai conversar sobre esses gêneros, né? Eu vou falar um pouquinho de 3 gêneros, mas a gente vai focar mesmo no gênero crônica, né? Que é um gênero que surge do jornal impresso, mas que vai ganhando outras dimensões ao longo, ao longo do tempo, certo? E aí, para início de conversa, Rafane, estou acompanhando aqui nos comentários, viu? Pois é, né? Mas a vida tem dessas coisas, e aí em breve encontrarei vocês em outros lugares, com certeza. Olha que coisa maravilhosa, já estamos reunidos, né? E vou pedir também para que vocês façam a leitura, certo? Já que nós estamos aqui pelo Meet, né? Agora a gente pode fazer esse momento, eu posso ouvir, né? Como ouvir a leitura de vocês, entender como vocês estão, nível de leitura, né? Até para pensar as próximas aulas também. E aí eu vou pedir para que vocês façam a leitura também, certo? Tanto os integrantes do Bença, né, os nossos alunos propriamente ditos, como os alunos do Cônego que estão aqui participando, certo? Então, vou pedir, até para ouvir a voz de vocês, que eu estou com saudade, vou pedir a contribuição de vocês também, certo? Então, preparem aí os microfones. Para início de conversa, eu separei um material, né, para a gente utilizar, posso disponibilizar ele completo também para vocês, mas eu coloquei à parte uma atividade, né? Então a gente vai no final fazer a leitura de uma crônica e já tem algumas questõezinhas para vocês responderem, certo? Isso já fica como atividade de casa para vocês, ok? Hoje a gente vai basicamente fazer a leitura, conversar um pouquinho sobre a estrutura desses gêneros, a função social deles, né, a importância deles na nossa vida, no nosso cotidiano, e os gêneros textuais também estão muito presentes nas avaliações externas, né, e aí a gente consegue, é importante que a gente consiga também fazer essa distinção, né, qual gênero é esse? Várias questõezinhas que a gente vê, tanto no Enem, quanto nas outras provas externas, a gente percebe questões de identificação de gêneros textuais, ok? E aí, qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no chat, né? Eu estou acompanhando aqui, ou podem ligar o microfone, né? Levantar a mão, que a gente vai tirando, certo? Vamos lá, né? Vamos dar início, então. Em dia com o que acontece, né? Aqui eu trouxe a letra de uma música, na verdade, né? Que se chama O Jornal, uma música do Gilberto Gil, que vai falar sobre esse suporte, né, textual que é o jornal. O jornal, hoje em dia, ele já tem de diversas formas, né, já está no ambiente virtual, né, nós já temos os jornais digitais em vários formatos, né, mas antigamente o jornal, ele era muito lido no formato impresso. Talvez a geração do Rafanho, da Kessia, né, talvez não tenham nem visto um jornal impresso, propriamente dito, né? Mas, com certeza, quem tem aí um pouquinho já, não vou revelar a minha idade, né? Mas já passando aí, a galera dos 30, dos 40 anos, que é o nosso público, já deve ter visto, né, um jornal impresso. E aí, dentro desse jornal, desse suporte, nós temos vários gêneros textuais, né, vários, vários. E os gêneros textuais, eles possuem uma estrutura própria, né, cada um deles. Eles possuem uma linguagem mais adequada, né,
eles possuem objetivos diferentes também. E a gente consegue estudar, entender melhor cada gênero desse, não só para a identificação, mas também para facilitar o nosso processo de leitura. Se eu começo a ler um texto, eu já consigo identificar pela estrutura a qual gênero ele pertence. Então, esse conhecimento é muito importante até para otimizar a nossa resolução de questões no momento das provas, né? E aí eu gostaria de pedir para a Cassie fazer a leitura da letra dessa música, na verdade, né? Que é falando aí sobre o jornal, né? O que acontece no jornal, o que tem no jornal, e a partir disso a gente vai começar a nossa reflexão sobre os gêneros jornalísticos, ok? Cassie, por gentileza. Só a estrofe, tia? Pode ler completo, é curtinho. Um jornal é tão bonito, um jornal é tão bonito. Tudo escrito, tudo dito, tudo num fotolito. É tão bonito um jornal. Vigilantes do momento, senhores do bom jargão, façam já soprar o vento, seja em qualquer direção. Que o jornal é a matéria e o espírito do mundo, coisa fútil, coisa séria. Todo escrever vagabundo. Um jornal é tão diverso, um jornal é tão diverso. Tudo impresso, tudo expresso. Tudo pelo sucesso. É tão diverso um jornal. Não importa a má notícia, mas vale a boa versão. Na nota um toque de astúcia e faça-se a opinião de outra feita, quando seja. Desejo editorial. Faça-se sujo que é limpo. Troque-se o bem pelo mal. Um jornal é tanta gente. Um jornal é tanta gente. Tudo frio, tudo quente. Tudo preso à corrente. É tanta gente, um jornal. Um que dita, um que escreve. Um que confessa, um que mente. Um que manda, um que obedece. Um que calcula, um que sente. Um que recebe propina. Um que continua honesto, um puxa-saco dos fortes, um que mantém seu protesto, um que trafica influência, um que tem opinião, um jornalista de fato, um rato de redação. Um jornal é igual ao mundo, um jornal é igual ao mundo. Tudo certo, tudo incerto, tudo tão longe e perto, é igual ao mundo, um jornal. Pronto. Muito obrigada, Kessia. E aí eu quero que vocês coloquem nos comentários quais são as características, né? O que tem no jornal de acordo com esse texto e de acordo também com a experiência de vocês, né? Com o conhecimento de mundo que vocês já têm. O que tem no jornal? Olhando aí para o texto, o que ele fala que tem? Né? Tipo de linguagem, um tipo de texto, né? Tem opinião, tem o que no jornal? Né? Quero que vocês comentem aí na abazinha das mensagens. Vamos lá. Primeira etapa da participação, viu? Vamos participar. Vocês já sabem, já me conhecem. Eu gosto dessa participação. O que tem no jornal? O que precisa ter no jornal? Aí, a partir disso, aqui, esse texto, né, essa música do Gilberto Gil, já traz aí uma série de elementos que tem no jornal. Destaquem aí, né? Quais são? Olha aí, a Maria Áurea colocou notícias, né? Notícias já é um gênero textual jornalístico desse campo, com certeza, né? É isso mesmo. Todo jornal tem que ter notícia, né? O que mais? O que mais? O que mais que a gente pode encontrar? Não só os gêneros textuais, né? Mas no geral. Olha aí, olha o que a Kessia colocou, muito importante. Pode ter jornais que mentem, podem ter notícias fakes também. Olha que interessante, né? A gente que já estudou muito, vocês que estudam muito fake news, né, no ensino médio, a gente sabe que cada jornal tem um posicionamento político. Então, mesmo nos gêneros textuais, onde ele tem que ser mais neutro, as escolhas linguísticas, a forma como ele escreve uma notícia, acaba refletindo seu posicionamento político, né? Por exemplo, aconteceu
hoje uma situação com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Não sei se vocês acompanharam, né? Uma situação onde os deputados, senadores foram extremamente machistas com ela, né? Racistas, enfim, foram péssimos com ela. E aí, ela, enquanto mulher, enquanto autoridade, né? Se o jornal for favorável ao governo, ele vai noticiar esse fato de uma determinada forma. Se o jornal for contra, né, o governo, ele vai noticiar esse mesmo fato de uma outra forma. Né? Então, né, dependendo, vai esconder o que ele quer esconder, né, e vai mostrar, na verdade, né, escolher ali, mostrar o que ele quer mostrar. Então, nada é por acaso, ok? E nos gêneros jornalísticos, muito menos. O texto, a construção textual, ela tem um objetivo muito claro, né? Tem objetivos muito claros, na verdade. E aí, o Rafa perguntou, o entrevistado? Sim, né? Nos gêneros jornalísticos, normalmente a entrevista é um gênero que está presente, inclusive em outros gêneros, por exemplo, a reportagem. Se você vai fazer uma reportagem, você provavelmente vai ter que entrevistar algum especialista sobre aquele assunto. Né? Então, a entrevista, nesse caso, você vai ter que citar o entrevistado, dizer quem é, qual a especialidade dele. Então, sim, nos jornais também temos entrevista e, consequentemente, temos entrevistado. A Jerusa colocou aqui, em um jornal tem notícias, escândalo de corrupção, ó, muito bem observado. Por que aqui no texto, né, cita essa coisa da corrupção, né, do protesto? Porque os gêneros jornalísticos, eles têm objetivo também, né, de mobilização social. Ele informa, ele aprofunda o estudo sobre um tema, ele existem alguns gêneros textuais, como artigo de opinião, né, que aprofundam uma opinião sobre determinado assunto que está, né, na atualidade. Então, realmente, ele tem esse poder de mobilização. E o que mobiliza, né? O que mobiliza o mundo, as pessoas? A política, né? Tudo que envolve política, questões ambientais, questões sociais. E aí, quando a gente fala de política, né, automaticamente a gente fala também de corrupção. Pode falar, Kessia. Tia, falando em jornal, eu estava me lembrando que o Kiwi passou um trabalho para a gente sobre o jornal, né? Para fazer um jornal sobre determinada revolta, né? Aí no jornal tinha que ter maquete, a pergunta norteadora, quem foi os envolvidos, tipo assim, entrevistar pessoas e tal. Sim, né? Pronto, então a manchete, né, que faz parte da notícia, se você for fazer uma reportagem, tem que ter essa parte da entrevista com alguém, né, normalmente alguém que entende muito daquele assunto. Então, é isso, né, professor Kilmer sempre arrasando nas propostas, então construir um jornal é muito produtivo, porque você passa a ter essa noção de vários gêneros textuais, né, e as diferenças, as nuances entre eles, né. Então, muito bem, gente, é isso mesmo, né, essa é a ideia. E aí a gente vai seguindo, certo? Esse material ele é bem longo, eu posso disponibilizar para vocês. A gente vai ler aqui, eu quero que a gente leia um exemplo, né, de uma notícia, ok? Essa notícia já é antiga, né? Eu quero que a gente observe a estrutura desse gênero. Não é o foco ainda, certo? A gente vai focar na crônica. Mas eu quero que vocês percebam também essas nuances gerais entre, pelo menos, dois gêneros jornalísticos, certo? A notícia, né? O título da notícia, que é a manchete, vai ser Bebê Impresso. Vamos ver o que diz essa notícia, né? Quem gostaria de ler? Vou deixar à vontade, agora não vou apontar, não. Quem gostaria de ler? Pode dividir também, né? Cada um lê um parágrafo. Quem vai? Se ninguém se disponibilizar, eu vou escolher, viu? Bora, Rafânio. Vai começar a leitura do texto? Rafânio começa. Cadê a Jerusa também para participar? Oi. Eu começo aqui, peraí.
É os 9 ali, é? Que eu não tô conseguindo ver direito. Isso, é isso mesmo. Os 9. Deixa eu Deixa tentar aumentar. eu dar um zoomzinho aqui. É, os 9 meses de gestação não, não precisam mais terminar para ter o bebê nas mãos. Um exame que entra neste mês no mercado, no país, oferece a possibilidade de imprimir o feito em 3 dimensões. Continuo? Pode ser outra pessoa. Quem gostaria? O resultado é uma réplica do bebê, em tamanho real, feita de um material similar ao gesso ou de um tipo de resina, e a depender da escolha dos pais, até de prata. E mais? Até agora, afirma o ginecologista Aaron Werner Jr., o método estava sendo usado só para pesquisas com foco em malformações, como tumores cervicais, lesões externas, fenda no lábio e problema nos membros e na coluna. Casos como esses ainda devem ser as principais indicações do exame, que está em testes há mais de 5 anos. Um dos objetivos, segundo especialista em medicina fetal, é entender melhor os problemas do feto. A ideia é transformar isso numa interface amigável para a equipe. É mais fácil discutir o caso amostrado um modelo físico e não só vê-lo na tela. E mais? Bora, meu povo, participar. Vocês estão com vergonha, né? Só fala no chat, né? Vamos lá. Algumas malformações podem requerer cirurgias logo após o nascimento, que podem ser mais bem planejadas com o modelo impresso, diz Werner. Outra vantagem é facilitar a comunicação do problema aos pais. Quem termina? Mas assim como aconteceu. Ai, aumenta. Jerusa, pode ler. Pode ligar o microfone, Jerusa. Não está aparecendo aqui. Pronto, Mas não tá. assim como aconteceu com a ultrassonografia 3D e apelidada de 4D, em que é possível ver uma imagem tridimensional do feto se mexendo em tempo real. A nova tecnologia também deve servir para os pais guardarem uma lembrança do período de gestação do filho. Da impressão em 3D, leva-se uma réplica que pode virar até pingente de prata. Não é esse o objetivo inicial, mas acaba pegando carona. A cópia é muito fiel. Pronto, perfeito. Muito bem. Obrigada aos leitores. Quais características a gente pode destacar nesse texto que o caracterizam como uma notícia? O que a gente pode identificar aí? Ou falem, ou coloquem nos comentários. Quero ver o que vocês respondem. O que caracteriza esse texto como uma notícia? Né? O que faz eu olhar para ele e pensar, esse texto é uma notícia? Né? Quais são as informações? Desapareceu a tela? Espera aí, opa. Volta aí, meu povo. O que a gente faz? O que a gente faz para entender que isso aqui é uma notícia? De cara, a gente já vê o quê? Né?
essa primeira parte, que a gente chama de título, né? Mas a gente também chama de manchete na notícia, é aquela frase, né, que vai chamar a atenção do público. Bebê impresso? Como assim, né? Já dá uma curiosidade, já dá vontade de ler. Do lado, nós temos aqui o nome da escritora, né, quem produziu a notícia. Deixa eu ver aqui. Exatamente, destacando frases de outras pessoas. Sim, também. Mas a notícia, o principal fato, aliás, principal característica dela é narrar um fato, é contar um fato, na verdade, né? Dizer para as pessoas o que aconteceu. Não necessariamente vai ter uma opinião sobre aquele assunto, né? Então, no caso aqui, está falando sobre exatamente, Rafael. A notícia, ela informa, ela tem esse objetivo principal, que é informar. O que a gente vai achar desse fato, desse acontecimento, aí já é outro gênero, né? A notícia, ela informa. E aqui está falando sobre uma tecnologia, né? Olhando aqui a data dessa notícia, eu posso dizer que é uma notícia recente, atual, válida? Sim ou não? Olhando aí a data, né? Sempre importante a gente observar as referências, certo, gente? De onde foi tirado, no caso aí da Folha de São Paulo, né? E a data, 2012. A notícia, se eu for ler, eu estou lendo aqui essa notícia com vocês, né? Eu posso dizer que ela é atual? Não, passou, 2012. Isso aqui já existem tecnologias até mais avançadas que essa, né, que surgiu aqui em 2012, estava surgindo, né? Então, a notícia, ela, além de informar um fato, um acontecimento, ela também tem essa característica principal de ser efêmera. Hoje, ela funciona. A notícia de hoje, amanhã, já pode não ser mais válida, né? Já ser ultrapassada. Então, ela não dura tanto assim. Ela é efêmera, ok? Existe como registro, mas ela não traz... ela prioriza a informação, né, do momento também, ok? Aí, passando aqui, né, a gente tem algumas características aqui, né, eu vou seguir aqui pelo avançar do tempo também, porque eu quero muito ler a crônica com vocês, né, a crônica da atividade. E aí nós temos vários exemplos aqui de crônicas também, né, de manchetes. Aqui, por exemplo, o assessor multiplica por 10 seus imóveis em São Paulo. Nós temos a manchete, temos o subtítulo aqui, né, que é o lead, que a gente chama, diretor que liberava empreendimentos na gestão Kassab nega irregularidades. Então, tá falando aí, né, tem uma matéria, tem o subtítulo, e aí, seguindo, né, vou seguindo aqui mais uma vez, para a gente ir para o segundo gênero textual, né, que eu quero que vocês deem uma olhada. Observem, aliás, né? A entrevista, eu vou falar bem rápido assim, certo? A entrevista é o segundo gênero textual, jornalístico, né? Vou mostrar rapidamente a notícia, a entrevista e aí a gente foca na crônica, ok? A entrevista, existem, né, diversos tipos de entrevista. Galera que faz a NTTPS, desde o primeiro ano, né, já viram, já sabem que existem aí alguns tipos de entrevista, já fizeram muita entrevista, já sabem, né, que existe entrevista de emprego, entrevista jornalística, né, entrevista investigativa, médica, entrevista com esse objetivo de pesquisa mesmo científica, né, de investigação. E aí, né, basicamente, um gênero que pressupõe essa interação entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado, né, no qual, nessa interação, a comunicação vai acontecer, né, através de perguntas e respostas. Esse gênero, ele tanto pode ser o gênero oral, né, você pode fazer uma entrevista de forma oral com a pessoa, pode registrar, gravar, e depois, como ela, Loiane, fica
Porque, né, em TTPS, a galera faz muita entrevista, imagino os traumas. Mas, enfim, vão sair especialistas, né? Vão chegar na faculdade já sabendo fazer muito bem esse trabalho. E aí, a entrevista, ela também é usada, como eu falei, em outros gêneros jornalísticos, como na reportagem. Diferença da entrevista para reportagem. Na reportagem, você vai investigar um assunto de forma profunda, buscar dados, estatísticas, né, trazer uma série de informações, né, a partir da pesquisa, e você também pode acrescentar falas, né, trechos de entrevistas com especialistas, com pessoas que entendem sobre aquele determinado assunto, né? Então, a entrevista, ela faz parte, ela sozinha é um gênero textual, mas ela também faz parte, ela também compõe outros gêneros textuais, ok? Aí nós temos aqui um exemplo de uma entrevista, né? Tem também, né, o título, o subtítulo. Plantar árvores dá mais prazer do que fazer filmes. Caso aqui é uma entrevista com o cineasta paulistano Fernando Meirelles, que dirigiu vários filmes nacionais, né, como Cidade de Deus, que é um filme bem conhecido, talvez vocês conheçam. Então, aqui no começo, vai fazer uma breve introdução sobre quem é essa personalidade, né, quantos anos ele tem, onde ele trabalha, o que ele trabalha, o que ele faz. Aí, depois, sim, vem as perguntas, né? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Essa é a estrutura básica da entrevista, ok? Seguindo, a gente chega no nosso gênero crônica, certo? O que é uma crônica, meu povo? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham que tem numa crônica. O que é uma crônica? Porque eu vou passar aqui, né, a reportagem, né, que eu já falei um pouquinho, pela avançada hora, e a gente vai para a crônica. Fatos do dia a dia, a crônica. O que mais? Cotidiano jornalístico vira literatura. A crônica, né? Começa aqui com um poema do Mário Quintana. Fatos do cotidiano, a Clarice colocou também fatos do dia a dia. Sim, né? A crônica, ela tem essa característica principal, né, de falar sobre coisas do dia a dia. Muito bem, Paulo Henrique. Exatamente. Paulo Henrique era o Paulo Henrique do primeiro ano, também era. Não acredito, vocês estão tudo aqui, né? Oh, meu Deus. Sim, uma mistura de fatos do cotidiano e elementos ficcionais. Sim, exatamente. A crônica em si, o gênero crônica, né, surge no jornal impresso e surge a partir, né, dessa ideia de narrar fatos do cotidiano. Ah, mas por que não é uma notícia, então? Porque a crônica, ela vai ser um pouco mais extensa, ela vai narrar e ela vai ter, justamente como o Paulo Henrique falou, pode ter elementos ficcionais, mas tem essa base na realidade, tem esse pé na realidade. Ela parte de um fato do cotidiano. Não fica só nele, mas ela parte, ok? Aí nós temos esse poeminha do Mário Quintana que diz assim: Crônica, o título do poema. Essas pequenas coisas tão cotidianas, tão prosaicas às vezes, de que se compõe meticulosamente a tessitura de um poema. Talvez a poesia não passe de um gênero de crônica, apenas uma espécie de crônica da eternidade. Olha aí, né? Ele faz essa mistura dos gêneros poema e crônica, faz até essa comparação entre os dois, né? Mas deixando claro aí que a crônica é esse recorte do cotidiano. Então, é uma coisa que acontece no cotidiano. Por exemplo, você está na escola, aconteceu alguma coisa na fila da merenda. Todo mundo que estava lá, digamos assim, viu, né? Participou daquele momento. Mas aí a Cassie chegou em casa, ou então foi para a sala, e resolveu escrever sobre aquela situação que aconteceu. Então, ela escreveu sobre aquele acontecimento, partiu daquele fato do cotidiano, exatamente, Jerusa, partiu daquele fato do cotidiano, mas a partir desse fato, ela desenvolveu mais alguma coisa, né? Ela construiu aí uma narrativa, ok?
E aí vamos ler, né, nossa primeira crônica. Recado para o bolsinho da camisa. Ok? Essa é a primeira crônica. E depois a gente já vai ler a crônica. Sim, Tessia. A crônica, ela precisa ter esse clímax, né? Ela precisa ter esse clímax. São três elementos muito importantes que a crônica precisa ter enquanto estrutura. Ela precisa ter a situação inicial, o fato, né? Tipo, essa situação do dia a dia. Precisa ter o conflito e precisa ter essa resolução final também. Por isso que ela é um gênero curto também, né? Não vai ter muitos personagens, né? Vai ser mais direta, mais objetiva, uma linguagem simples também é acessível, ok? E aí esse clímax muitas vezes já é esse próprio conflito, né? Mas ele não, diferente do conto, ele não enrola, né? Assim, não faz uma narrativa mais longa para prender o leitor. Ela já é curta, ela já é direta, objetiva, ok? Então vamos lá. Eu acho que eu vou pular essa aqui, eu vou logo para a crônica da atividade, viu? Porque essa aqui é um pouquinho longa. Não, mas vai dar tempo. Vamos lá, vamos ler as duas. Vai dar tempo. Recado para o bolsinho da camisa. Eu vou começar e depois vocês continuam, viu? Não sei como você se chama, garoto, mas te vi um dia atravessando o viaduto de concreto. Caía chuvisco. Teus cabelos estavam ensopados e a camisa de brim grudada no teu corpo magro e ágil como flecha disparada pelo arco do trabalho. Você corria saltando no reflexo do asfalto molhado, como bolinha de gude rolada na infância. Não deu tempo para perguntar teu nome. Tuas pernas finas tinham pressa. Você carregava a maleta de mão com fecho cromado. E dentro dela havia o peso da responsabilidade de papéis sérios e urgentes, que deviam chegar a um ponto qualquer da cidade, antes que se fechassem os guichês e portarias. Outra vez te vi, garoto. Fazia então um sol redondo e cheio, pendurado no travessão do espaço. Outra vez, teus cabelos úmidos de suor, a camisa de brim manchada, as calças rústicas mostrando a marca da barra que tua mãe soltou de noite, fio por fio, com um sorriso e um orgulho. O moleque tá crescendo. Quem continua? Quem continua? Bora, meu povo. Vanusa, Luiane, cadê a Luiane? Ayan, Paulo, Maria. Bora, Cibele. Quem continua? Bora, meu povo. Vocês estão muito desanimados. Estou gostando, não. Bora, bora. Lá no StreamYard, os comentários, quando a gente fazia só pelo YouTube, não parava os comentários, né? E era a gente dizendo que queria ler. Aí agora que dá pra gente ler, não querem ler. Bora. Parou aqui nessa. Não sei como você se chama, garoto. Te conheço de vista, escalando os edifícios, alpinista de elevadores, abridor de picadas na multidão, ponta de lança, rompedor, nesta briga de foice que são as ruas da cidade. Garoto que desce sob o sol e chuva carregando na maleta cheques, duplicatas, títulos, recibos, cartas, telegramas, tutu, bufunfa, grana e um retrato de menina que te espera na lanchonete. Teu nome é gente. Inventaram outro nome enrolado para dizer que você é garoto do batente, office boy.
Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar, taxa de conservação, título do protesto, no protesto, e que mata no peito e baixa no terreno quando encontra os olhos da garota da caixa, e pergunta de modo muito legal: tem 2 cruzeiros trocados? Moleque valente que acorda cedo, engole café com pão, fala tchau mesmo, vai pro ponto do ônibus ou estação, se pendura na condução, se vira mais que peão, tem sua turma, conta vantagem, lê jornal na banca, esquenta a marmita, discute a seleção e depois do almoço bebe um refrigerante gelado e pede uma esfirra com limão. Tá terminando. Vamos lá? E depois toca de novo a zunir pela cidade, conhecido em tudo quanto é esquina. Oi, daqui. Oi, dali. Até que a tarde chega e o garoto sai correndo de volta para casa. Vestir o guarda-pó, apanhar a esferográfica, enfiar os cadernos na sacola e enfrentar a escola. O sono, a voz do professor, o quadro negro, a equação de 2 incógnitas, depois de ter passado o dia inteiro gastando sola. Resumindo, o aluno do Cônego, é? Olha aí, guri, teu nome é gente. Menino de escritório, menino do batente, que agarra o trabalho com unhas e dentes. Sem você, a cidade amanheceria paralisada, como um bicho enorme ao qual houvessem cortado as pernas. Pois bem, este recado não é para ser entregue a ninguém, a não ser a você mesmo. Se quiser, guarde-o no bolsinho da camisa. Um dia, quando você estiver completamente crescido, quando tiver bigodes, telefones, papéis importantes para preencher, alguns cabelos brancos e sua mãe não precisar ou não puder mais desmanchar a barra de suas calças que ficaram curtas, quando você tiver de dar ordens de serviço a outros garotos da cidade, saberá que, para chegar a qualquer lugar, o segredo é não desistir no meio do caminho. Mas não se esqueça nunca de que as oportunidades não apenas se recebem ou se conquistam. As oportunidades também devem ser oferecidas para que as pessoas pequenas saibam que o seu nome é gente. No futebol da vida, garoto, a parada é dura e a bola dividida. Jogue o jogo mais limpo que você tiver. Jogue sério. Não afrouxe se o passe recebido parecer longo demais. Os mais bonitos gols da vida são marcados pelos que acreditam na força de seu pique. Ponha esse recado no bolsinho da camisa, guri. Um dia você descobrirá que a vida nem sempre é a conquista da taça. A vida é participar do campeonato. Vai nela, garotão. Olha aí, né? Nós temos aqui, faz parte da antologia da crônica brasileira, né, de alguns escritores, de 2005. Essa crônica, ela surge de um fato. Qual é o fato? Primeiro fato, o que ele observou? Olhando aqui o que diz no começo. O que ele observou em algum momento e despertou a vontade de escrever? De escrever uma história. Uma história curta com essas características da crônica. Qual foi o fato? Ele presenciou, ele viu o garoto. Exatamente. Ele viu um garoto que ele não conhecia atravessando a rua, né, o viaduto, um determinado lugar. Esse simples fato gerou nele todas essas reflexões, né? E ele não sabia o nome do garoto, exatamente. Então, às vezes às vezes não sempre, né? Um acontecimento, a crônica surge de um acontecimento corriqueiro do cotidiano. Mas a partir disso ele trouxe toda uma reflexão, né? O que a gente pode tirar, assim, de reflexão desse texto? Pensando no sentido do texto mesmo, interpretação textual. O que ele fica repetindo, né? Ó, teu nome é gente, né? Vai falando dos trabalhos do garoto, toda a correria, né, do dia a dia. Isso ele pensando, né? Como poderia ser realmente a vida daquele garoto que ele não sabe quem é. E vai repetindo, né? Teu nome é gente.
Por que ele fica falando tudo isso? E no final, né, traz uma mensagem bem bonita aí. Queria que vocês colocassem aí algum comentário sobre a interpretação mesmo dessa história, né? Esse finalzinho aí, o que é que ficou? Ele fala sobre o menino, mas tal hora parece que ele está falando da gente, né? Dessa correria. Até o Rafane falou aí, tá falando dos alunos do Cônego, né? Será que só os alunos do Cônego se identificaram? Ou todos nós, adultos, na nossa correria, né? Cheio de coisa para fazer? Olha aí como a Clarice colocou. Exatamente, pelo fato de que a pessoa está, de que essa rotina é a rotina de muitas pessoas, né? Vários trabalhos, correria, fazer muita coisa, e às vezes a gente esquece que a gente é gente, né? Às vezes a gente esquece que a gente é gente, que a gente tem sentimento, que a gente não para, exatamente. Muito bem. Cassie, você quer falar? Pode falar. Cassie, você levantou a mão? Não? Pronto. E aí, né, para finalizar, a gente vai narrou nossa vida, né, Rafane? Era o Rafane que tinha levantado a mão. Você quer falar, Rafane, ainda? Sim, não? Pronto, ó, já, a É, frequência já tá rolando. eu só Pronto, queria pode dizer falar. que eu só queria dizer que, assim, pelo texto aí, viu? Eu me senti muito no personagem, viu? Olha, aí a gente se identifica, né? É isso que a crônica provoca na gente também. É um texto jornalístico, parte de fato, mas que traz uma reflexão, né, sobre o dia a dia também. E a gente acaba se identificando. E aí, para encerrar, a gente vai fazer a leitura da crônica da atividade, certo? Só fazer a leitura da crônica da atividade. E aí eu deixo com vocês, né? Eu já enviei para as meninas, para que elas possam compartilhar com vocês essa atividade, certo? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para compartilhar outra tela. Só um minutinho. O título da nossa crônica, talvez alguns alunos já conheçam, é O Homem Nu. Olha aí, que interessante, né? Pelo título, O Homem Nu, o que que vocês acham? Vai falar sobre o que esse texto? É uma crônica do Fernando Sabin, é escritor, né? Traz aí, tem vários livros, né? Nasceu em 1923, morreu em 2004. Fala de crônica, a gente lembra logo dele, né? O Homem Nu vai falar sobre o quê? Vamos fazer uma rápida predição aí. Ó, a Kessia colocou que vai falar sobre um homem sem personalidade. Será? Pode ser, né? Faz sentido. Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Pronto. O que mais? O homem nu. Vamos lá? Quero saber hipóteses para ver quem pode acertar, né? Vamos lá, vamos lá. Quero hipóteses. O que mais que vocês acham? O homem nu. Será que o homem realmente ficou nu? Nu, tipo, pelado, sem roupa? Ou pode ter um outro sentido, como a Kessia falou? Importante entender também que a crônica, ela pode ser uma crônica mais investigativa, pode ser uma crônica, né, mais engraçada, mais divertida, mais romântica, enfim, depende, né, do fato, do acontecimento. Pois é, se for pelado é meio óbvio, né? Então vamos descobrir aqui. Vamos fazer essa leitura, certo? Do mesmo jeito, eu vou começar e vocês continuam, né? Eu já estou com 2 assistentes aqui que estão me ajudando na leitura, né? Que a galera não quer ler. Cadê o povo do Benção? Só a Kessia e o Caio. Vamos lá, então. O homem nu. Ao acordar, preste atenção, viu? Que esse é o texto da atividade. Ao acordar, diz para a mulher: Escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta,
Quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. E continua. Vixe, esquece. Vamos lá, alguém vai ter que me ajudar, hein? Vou ler sozinha, não. Clarice, pode ler, Clarice. Pouco depois, tendo despido o pijama, eventualmente-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolvi fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta do serviço para apanhar o pão. Como estava completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, ninguém poderia aparecer. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão. A porta, atrás de si, fechado-se com estrondo, impulsionado pelo vento. Aterrorizado, precipitado-se até a campainha, e depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro, interrompendo-se de súbito, mas ninguém viu abrir. Na certa, a mulher lembrou que já era o sujeito da televisão. Bateu com os nós dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio faz lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechava-se. Viu o porteiro subir lentamente os andares. Desta vez era o homem da televisão. Não era. Refugiado. Tá dando para ver, tá? Tá aparecendo para vocês? Vê aqui. Tá aparecendo o texto ainda? Pronto. Refugiado. Refugiado no lance da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho do pão. Maria, por favor, sou eu. Quem continua? Tá terminando. Desta vez não teve tempo de insistir. Seguiu passos na escada, lentos, regulares, vindo lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e, assim despido, embrulho na mão, parecia executar um baile grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximaram e ele sem onde se escondeu, não, e ele sem onde se escondeu, correu para o elevador para abre o portão. Botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar. E a empregada passava vagarosa, encertando a subida de uma lança de escada. Ele respirou, aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas é que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não, fez o homem nu, sobressaltado, e agora alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em porteiro. Poderia mesmo ser algum vizinho conhecido, percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka.
instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não, repetiu isso, furioso. Muito bem. Luiane queria ler? Dá para me ouvir? Dá sim, tá ótimo. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter uma ilusão momentânea de que sonhava. Depois você experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuava a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu. Maria, abra esta porta! Gritou, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abriu atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu, a velha estarrecida, atirou os braços para cima e soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu. Em meio ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos ouvindo a gritaria vieram ver o que estava ouvindo. É um tarado. Olha que horror. Não, olhe, não. Já para dentro, minha filha. Quem continua? Ah, meu Deus, quem foi que tirou, hein? Eita, Cleonice, Cleonice. Vamos lá aqui. Espera aí, pronto, vamos lá. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. E aí, né? E aí que nessa crônica, essa crônica também, né, surge de um fato do cotidiano. Qual era o fato, né? Qual era a questão da história? Qual foi a questão da história? Kessia acertou, falou que poderia ser, né, o homem nu mesmo, o que seria muito óbvio, mas foi. Porém, a gente viu aí o não óbvio, né? O final não óbvio, na verdade, o final surpreendente, digamos assim, né? Que também é uma característica do gênero crônica. Ele é um texto curto, mas exatamente, mas ele tem essa característica de surpreender ali no final também. Exatamente, Rael. Era o galego, né? Justamente, ele lutou tanto fugindo dessa cobrança e no final caiu justamente na cobrança, né? A pessoa que estava ali cobrando a televisão, o valor da televisão, ok? E aí, nós temos, né? Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês sobre esse gênero, né? Sobre esse texto, na verdade, né? A narrativa desta crônica está em que pessoa verbal? Quais são os tempos verbais predominantes? Qual o nome do homem agora, né? Porque o casal não conseguiu abrir a porta do apartamento. Tem algumas questõezinhas de interpretação, né? Outras de gramática, mas mais no sentido de interpretação mesmo, para vocês pensarem a respeito desse gênero, essa crônica de forma mais específica, ok? Então, agora eu quero saber se tem alguma dúvida, né? Se vocês têm alguma dúvida, esse é o momento de tirar a dúvida. Mas, caso vocês precisem também tirar alguma dúvida durante a resolução da atividade, podem mandar mensagem, podem falar comigo, entrar em contato, não tem problema, ok? E aí, dúvidas, comentários? A mentira que a nossa mãe obrigava a gente a dizer, sim, né, que não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. A mentira tem perna curta, né, como dizem. Exatamente, Jerusa.
Então, traz aí algumas memórias também, né, da infância, enfim. Situação do cotidiano, né? Nosso cotidiano do interior, principalmente, né? Quem nunca? E eu quero comentários de vocês. Alguma dúvida? Coloquem aí. Sim, não, considerações, o que acharam, né, sobre o gênero crônica, sobre os gêneros jornalísticos. Nenhuma dúvida? Considerações, né? Aprenderam alguma coisa? Deu para entender? Alguma dúvida? Todo mundo assinou a frequência? Quero comentários, só comentários aí para a gente terminar, então, esse momento, gente. Muito obrigada pela participação, né? Principalmente aí dos meus ex-alunos e a galera do Bença, né? Que está nessa batalha aí de conseguir concluir o ensino médio, vai dar tudo certo, contem com a gente, né? Esse é um projeto maravilhoso. Estou desde o começo acompanhando, né? Participando na medida do possível. Mas fiquei muito feliz, né, da FECLES que agora está participando, então nós temos essas alunas maravilhosas que estão aí em busca de suas horas complementares, né, mas também, né, participando, pegando essa experiência de como é esse contato, né, com estudantes de vários níveis, né, de várias idades também, isso é muito legal. Então, muito obrigada a nossa equipe aqui do Bença, né? Acho que a gente vai encerrando. Se vocês tiverem mais alguma coisa a dizer, muito obrigada, Caio. Eu estou sentindo falta de vocês também. Eu sinto, claro, né, gente, muita falta. Não estou mais no ensino médio, agora só no fundamental e na faculdade. Então, o jeito é vocês irem para a FECLESC fazer o curso de letras para eu ser professora de vocês de novo, né? Dá licença. E aí, tá sentindo falta de teatro, também estou sentindo muita falta, viu? Maria Áurea, muito bem. Tem alguns alunos que eu não conheço, né, que são novatos, com certeza, então devem estar aproveitando muito os eventos do Cônego, né, as coisas que acontecem lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Cadê a nossa monitora? Se quiser falar alguma coisa nesse momento, todo mundo assinou. Oi, Frequência, gente. né? Boa noite de novo. Só para lembrar vocês que, por favor, assinem a frequência, tá? Para a gente repassar para a galera da coordenadoria do Bença, tá certo? Agradecer a presença da professora Alice pela disponibilidade, pela ótima aula que foi assistida aqui, muito boa também. Achei ela maravilhosa, muito simpática. E agradecer também a presença de vocês que se puderam para estar aqui hoje, né? Participativos, bem ativos nesse processo, tá certo? A gente vai estar encerrando por aqui, a aula está ficando gravada, caso vocês ficassem com alguma dúvida, algo relacionado, só vocês acessarem, tá, pelo YouTube, que vocês conseguem reassistir a aula, tá certo? Pronto, obrigada a todo mundo, um beijo, até mais. A gente se encontra por aqui ou em outros lugares. Beijo, tchau.